Olá a todos, eu me chamo Isaú Quirino e eu estou aqui hoje junto com o Francisco Maciel, com a Emily Ferreira, com o João Pedro Pinho e com o José Ricardo, para a gente conversar um pouco sobre o Estatuto do Idoso, né? A ideia de uma legislatura, de uma legislação, né, que defendesse os direitos do idoso e que garantisse e assegurasse esses direitos, ela é relativamente recente, né? Se a gente for olhar a trajetória histórica dos direitos do idoso no Brasil, a gente vai ver que nas constituições do século XIX não existe uma tipificação expressa que garanta os direitos do idoso ou até que aceite esse conceito da terceira idade. Até porque era uma coisa que não existia tão desenvolvida naquele contexto. Se a gente for olhar outras constituições do mundo naquele momento, elas também não tratam isso. A primeira versão de uma constituição que vai tratar dos direitos do idoso de uma forma mais específica, e usa o termo velhice, inclusive, é a Constituição de 1934, ali no comecinho da era Vargas, né, que vai estabelecer os direitos do idoso no sentido previdenciário, né, garantir acesso à previdência social, até porque é a Constituição que cria a previdência social no Brasil. Então, ela garante ao idoso esse acesso à previdência, a uma aposentadoria digna, e também proíbe diferenças de salário com base na idade, que era uma prática comum na sociedade brasileira daquela época, né? As constituições seguintes à de 1934, ou seja, a da reforma de 46 após o fim do Estado Novo e a Constituição do regime militar de 64, elas não vão evoluir muito esse critério. Elas também vão manter os direitos do idoso no campo previdenciário, né, e também combatendo essa diferença de salário com base na idade. E é apenas na Constituição Cidadã de 1988 que a gente vai ter uma tipificação mais específica do que é o direito do idoso, né? Ela vai trazer, para além dessas garantias das constituições das cartas anteriores, ela vai trazer no artigo 229 o dever dos filhos maiores, né, de cuidar dos pais na velhice, né, que é uma atribuição inédita que a Constituição vai trazer, e também vai trazer essa garantia da família, né, o dever da família de amparar as pessoas idosas, acolhendo elas em casa, né, preferencialmente em seus lares, exceto nos casos que não forem, isso não for possível, né, e também garantindo a eles a gratuidade nos transportes coletivos urbanos. A ideia aqui é justamente reforçar a proteção à família, né? A família é o seio da Constituição e da sociedade brasileira e ela deve ser protegida pela Carta. Então, a ideia é trazer o idoso para esse escopo de proteção, mas a Constituição ela também não vai especificar como que isso vai ser feito, né? A especificação para isso vai ocorrer no Estatuto do Idoso. E aí agora eu convido meu amigo Francisco para poder contar para a gente um pouco mais sobre isso. Bom, quanto ao critério etário, o Estatuto do Idoso considera como idosa a pessoa que tem acima de 60 anos. Essa é uma disposição um pouco controversa, porque há quem diga que aos 60 anos a pessoa ela está fisicamente e psicologicamente saudável para atuar na sociedade, mas a gente tem que levar em consideração que o Brasil é muito desigual, então muita gente, pela condição econômica desfavorecida, acaba tendo que trabalhar manualmente durante muitos anos, durante a vida, e também sob condições muito ruins de saúde e alimentação, de modo que essas pessoas chegam aos 60 anos de idade bem comprometidas. Bom, no artigo 34, a gente tem uma garantia de um salário mínimo às pessoas que não possam prover sua renda por si mesmas, nem por sua família, o que também se relaciona com a menor capacidade do idoso de disputar por um emprego no mercado de trabalho. Por isso que precisa ser garantida essa renda. Já no artigo 39, a gente tem a disposição de que aos maiores de 65 anos fica assegurada a gratuidade nos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Bom, agora quanto ao direito ao respeito. O direito ao respeito, ele já é abordado na Constituição Federal, é inclusive uma novidade da Constituição de 88 em comparação às constituições anteriores, e ele se reflete aqui no Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso define o direito ao respeito
como a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. Interessante a gente perceber que, nesse parágrafo 2º do artigo 10, a gente tem conceitos como autonomia e identidade, que também são muito comuns na Constituição de 88. E, dito isso, agora eu passo a palavra para o colega. Bom, vou abordar acerca do direito à saúde, educação, lazer e cultura do idoso. O Estatuto do Idoso, no seu capítulo 4, a partir do artigo 15, ele reforça o direito à saúde da pessoa com mais de 60 anos. Muitos especialistas, eles afirmam que a partir dessa idade há uma maior chance das pessoas desenvolverem certas comorbidades e por isso eles necessitam de maiores cuidados e atenção quanto à sua saúde. É nesse sentido que o Estatuto do Idoso ele discorre acerca das garantias quanto ao acesso à saúde das pessoas com mais de 60 anos. Ele estabelece que o poder público deve garantir ao idoso acesso à saúde, criando serviços alternativos de prevenção e recuperação por meio do SUS. O idoso ele tem o direito de receber assistência integral pela rede pública. Além disso, ele tem direito a atendimento preferencial, sejam nos postos de saúde, nos hospitais, e eles devem estar preparados para o seu atendimento. O idoso tem também direito a ser vacinado anualmente. Ele tem direito ao fornecimento gratuito de medicamentos pelo poder público, principalmente aqueles que são de uso contínuo. Por outro lado, quando o idoso optar pelo tratamento na rede privada de saúde, os planos particulares não poderão cobrar valores diferenciados dos idosos por conta da sua idade. O idoso tem ainda direito ao atendimento domiciliar nos casos em que a sua mobilidade esteja comprometida e cabe ao profissional de saúde se deslocar até a residência dele para a realização do seu atendimento. Além disso, ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo melhor tratamento que lhe couber. Bom, quanto ao direito da educação, cultura, esporte e lazer, o artigo 20 do Estatuto do Idoso garante que ele tem direito à educação, cultura, esporte, lazer e demais serviços que respeitem a sua condição de idade. Segundo médicos especialistas em saúde pública, a prevenção é a melhor estratégia para evitar problemas de saúde na terceira idade. E dessa forma, os projetos que estimulam a atividade dos idosos são muito importantes para enfrentar a velhice de uma maneira mais satisfatória. A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante desconto de pelo menos 50% nos ingressos. E essas propostas do governo visam garantir a inclusão do idoso por meio da cultura e do lazer. Além disso, o artigo 21 garante que o poder público deve criar oportunidades de acesso do idoso à educação e incentivar a publicação de livros, periódicos e conteúdos editoriais que estejam adequados ao idoso, para facilitar a sua leitura e a sua interação. Bom, passo a palavra para o meu colega. Eu vou falar sobre o direito do idoso à profissionalização e ao trabalho. Antes de abordar o que está escrito nos artigos desse capítulo, é importante salientar como é comum a crença etarista na sociedade e de que pessoas idosas não podem realizar certas atividades, como ficar saindo muito de casa, ou talvez que não possam vestir certos tipos de roupa, e isso é um claro preconceito, uma clara discriminação contra pessoas idosas. E o nosso ordenamento jurídico simplesmente não permite isso. E o Estatuto do Idoso busca garantir esse direito dos idosos. Então, o artigo 26, por exemplo, ele descreve o direito do idoso à atividade profissional desde que ele tenha condições para praticá-la. Já que, claro, estamos falando de pessoas idosas que podem ter certas
dificuldades, sejam físicas, sejam psicológicas, para exercer certos tipos de trabalho. E tem um artigo 27 também, que ele proíbe a discriminação contra idosos quando estes são admitidos em algum trabalho. É importante destacar também que a lei não quer apenas garantir direitos de um modo formal, simplesmente formal, mas ela propõe o papel ativo do poder público na realização e promoção dos direitos. A ação do Estado na garantia do direito do idoso à profissionalização e ao trabalho, como está descrito no artigo 28 da lei, evidencia que o poder público deve criar e incentivar programas com o intuito de oferecer profissionalização especializada para os idosos, preparo do trabalhador para a aposentadoria e o emprego de pessoas idosas em empresas privadas. Passo a palavra para o meu colega. Então, eu vou falar um pouco da relação do Estatuto do Idoso com assistência social e previdência. No caso da Previdência Social, são previstos benefícios de aposentadoria de idosos, né, com base no critério de cálculo do valor real dos salários que foram incididos pela contribuição. No caso, com a reforma da Previdência, né, a gente tem a necessidade de contribuição de 30 anos pelas mulheres e 35 anos pelos homens. Esse valor ele é corrigido anualmente, né, de acordo com a correção dos salários. A assistência social. A assistência social, ela tenta dar aos idosos, né, meios para que eles possam subsistir, né, sem necessidade realmente que eles possam prover assim ou que sua família provenha, né? Normalmente são pessoas que estão em situação ainda de maior vulnerabilidade. No caso, se a família já receber esse benefício, isso não é calculado para fins de renda familiar. Esse benefício ele só é compreendido para pessoas que têm têm uma renda de menos de um salário mínimo por mês. E aí, a gente vai falar um pouquinho como chama? Das entidades, né, que acolhem os idosos quando eles estão em situação de risco, né? E, no caso, todas essas entidades, sejam até mesmo no caso de um lar, elas são obrigadas a estabelecer fins de contrato elas são obrigadas a estabelecer contratos de prestação de serviço à pessoa idosa. No caso, agora a gente vai falar um pouquinho do LOAS, né, que é como a assistência social atua. E o LOAS, ele basicamente tenta prover as condições financeiras mínimas, assim, para prover alguma dignidade social. E é por meio dessa lei que a assistência social no Estatuto do Idoso atua. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Estatuto do Idoso nos transportes. No caso, é obrigatório, né, que os transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos eles ofereçam assentos exclusivos, né? Eles ofereçam gratuidade aos idosos e eles também, como chama? Basicamente é assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos. É assegurado também a reserva de vagas de estacionamentos aos idosos e é também assegurada, né, a prioridade de segurança do idoso no procedimento de embarque e desembarque nos veículos do sistema de transporte público. A gente também pode falar do Estatuto do Idoso e outras disposições. Existem algumas medidas de proteção, né, para os idosos quando eles estiverem em algum estado de negligência, por omissão do Estado, por abuso familiar, ou então em relação à sua condição pessoal. E aí existem algumas coisas que se pode fazer, né? E aí a gente pode pensar na política de atendimento ao idoso. No caso da política de atendimento do idoso, né, ela se faz tanto por ações governamentais como não governamentais. E a gente também pode pensar na questão do acesso à justiça do idoso. O acesso à justiça do idoso, né, ele se dá por várias especializadas exclusivas, né. Ele também tem prioridade na tramitação de processos para pessoas que têm uma idade superior ou igual a 60 anos. A gente também pode pensar, né, que diante da vulnerabilidade, da própria condição debilitante que a velhice traz, né, é, a justiça também prevê disposições específicas assim para o acesso a serviços de saúde, para idosos portadores de deficiência, para idosos portadores de doenças infectocontagiosas e também para, como chama, para amparo mesmo desse idoso. E basicamente assim a gente pode concluir
como esse Estatuto do Idoso ele se relaciona assim, em todas as suas instâncias para prover uma dignidade e uma cidadania para pessoas que passaram dos 60 anos.